Olá, meu nome é Marcelo Augusto, estou participando do processo seletivo da empresa Hackeando Processos, vaga essa no qual eu tenho bastante interesse e fui proposto um desafio para ser realizado, basicamente fazendo já as funções da vaga, né, que eu estou concorrendo, estou me candidatando. E agora eu vou comentar um pouco sobre como eu realizei essa tarefa, né, como eu realizei esse desafio. Inicialmente, eu gostaria de citar as ferramentas que eu utilizei, que foi o CNPJ Biz, o Emable, LinkedIn, assim como algumas buscas na própria internet, né? Nos próprios sites, que eram disponibilizados já nas planilhas não higienizadas, né? Enfim, eu inicialmente eu abri a planilha não higienizada, fiz toda uma análise, abri a planilha que deveria ser preenchida corretamente, né, com os dados. Eu tinha três pontos, dois pontos, e o terceiro eu vou falar um pouco a mais depois, que seria a questão do CNPJ. Mas enfim, eu tinha dois pontos a ser analisados inicialmente, que são se as empresas são do ramo de tecnologia e que se são da região do Sudeste, né? Então eu primeiramente organizei na planilha todas as empresas que seriam do Sudeste, né? E que também seriam do ramo de tecnologia. Para descobrir isso, eu utilizei o CNPJ Biz, utilizei também o site, né, das empresas, onde nesse um ou no outro eu encontrava informações a respeito da empresa, né, do local onde ela se encontra e também o ramo que ela é especializada, né? Então, após fazer esse primeiro passo de identificação da empresa, se ela era do ramo de tecnologia do Sudeste, eu peguei todas da lista não higienizada, passei todos para a lista que eu tinha que fazer, né? A que eu tinha que organizar. E depois de ter somente as empresas que eu precisava focar, eu comecei a ir para cada ponto individual, né? Que seria o endereço, o telefone, a questão dos funcionários, seus cargos, questão do LinkedIn e enfim. Eu notei que algumas empresas estavam com números errados, né? Então eu fiz a alteração dos números telefônicos, fiz alterações também em endereço. Teve uma empresa que deixa eu só recordar aqui o nome, seria a empresa CSI Controles e Sistemas Industriais, LTDA. Essa empresa, ela estava listada com diversos funcionários, só que ao analisar o LinkedIn de cada um, eu notei que esses funcionários participavam de outra empresa, que não seria a CSI que estava, tipo, informando tanto no CNPJ, no site, e enfim. Então esses funcionários, eles não eram membros de fato dessa empresa que estava constatando, né? Então eu fiz uma busca pelo CNPJ, peguei os sócios e o sócio administrador, né? Peguei 3 funcionários que tinham no CNPJ. Então daí eu chequei o LinkedIn e bateu com a empresa. Então, tipo, eu fiz uma alteração de diversos funcionários, colocando os que eu encontrei para de fato essa empresa, né? Aí eu organizei o telefone, organizei o endereço também delas e enfim. Então, basicamente, eu peguei as empresas, coloquei somente a de ramo tecnologia e do Sudeste. Depois disso, verifiquei cada uma nos pontos que era necessário. Então, fiz uma triagem, né? Tipo, confirmando entre site ou a partir do CNPJ mesmo, site do CNPJ Biz, fui pegando os números telefônicos que tinham e fui atualizando, né? Porque pode ser que aqueles números até estejam corretos, mas tem uns atualizados mais novos. E enfim. Depois disso, basicamente, eu organizei melhor tudo na planilha, porque durante o processo fui dando fui bagunçando, tipo, de cores, eu fui pintando assim para me organizar, tipo, qual que eu já verifiquei, enfim. Nesse ponto eu fiz uma organização, uma limpeza do Excel, né? E praticamente ficou a parte final. A parte final seria, para mim, pelo menos o que eu fiz por parte final foi a avaliação dos e-mails de cada um, porque eu já teria toda a lista correta das empresas, a lista de todos os funcionários correta, então
o último passo para mim foi a questão do e-mail, da verificação, que foi quando eu usei a ferramenta Enable, né? Que lá eu fiz meu cadastro, ganhei meus créditozinhos e fiz a avaliação dos e-mails. Lá constatou que tinha alguns que estavam funcionando, outros duvidosos e outros que não estavam funcionando. Que foi a parte que eu fiz, a única parte que eu pintei, assim, que foi justamente a cor verde para quem estava funcionando, a amarela para suspeitos e vermelho para quem não estava funcionando. E basicamente foi isso. Alguns e-mails eu não encontrei, deixei em branco. Acredito que as outras informações todas estão preenchidas de fato, né? Então, basicamente foi isso. Eu vou aproveitar esse restinho de tempo para inicialmente me desculpar. Sei que talvez não seja necessário, mas eu gosto muito do questão de prazos, né, e de organização. E infelizmente para fazer esse teste, essa dinâmica, né, eu acabei tendo muitos imprevistos, questão pessoais, né. Por exemplo, vou citar uma simples assim, que é eu precisei viajar, tive problema com o carro, com mecânica, o pneu estourou, enfim, teve problema, perdi praticamente o final de semana viajando e a segunda-feira praticamente resolvendo esses problemas, né. Depois eu tive problema com o meu computador queimou o monitor, então eu finalizei todo a parte da organização, né, da higienização no notebook emprestado, enquanto meu monitor não chega, já providenciei um monitor novo, né, tá vindo, porque como eu moro em Mossoró, aí é Rio Grande do Norte, aqui as coisas demoram mais a chegar, assim, mas enfim, já tá a caminho. Então, caso seja efetivado, não vai ter problema com isso, parte do computador, porque eu já solicitei, já tá tudo ok já, mas eu finalizei a tarefa a partir do notebook emprestado. Mas de antemão é isso. Eu achei uma tarefa que eu acho que eu entreguei no último, vou entregar agora no último dia, mas eu acabei realizando ela de fato em média umas 5 horas, 5, no máximo, estourando 6 horas, mas acho que foi 5 horas mesmo. E achei uma tarefa tranquila, de certa forma, tirando os imprevistos de ter entregado antes, mas enfim, não vou retomar esse assunto. Espero que vocês gostem do que eu fiz, espero que esteja totalmente correto e eu espero muito conseguir essa vaga e fazer parte da equipe de vocês, né? É uma empresa que eu me enxergo bastante estando inserido e conto com vocês, né? Assim como comigo mesmo para conseguir essa vaga. É isso, muito obrigado.